Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a disposição desta equipa de geeks que tanto se diverte a falar sobre este hobby que tanto adora. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar mais uma vez a gravar um destes episódios com os meus dois bons amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. E Bruno Maciel. Viva Bruno! Olá Marco, olá pessoal. Viva malta! O tema do episódio de hoje é os jogos mais estranhos que já jogamos. É um tema que, pelo título, promete e confesso que tenho estado muito curioso em ouvir o que é que os meus colegas vão contar e vão partilhar convosco e também comigo. Imagino que vocês também tenham a mesma curiosidade. Por isso, sem mais demora, se calhar vou passar a palavra já ao Miguel para poder entrar aqui no nosso confessionário e começar a partilhar então o que é que anda a jogar que foi assim tão estranho e porquê. Miguel. Jogos estranhos. Há várias formas de um jogo ser estranho. Vou começar por aí. Pronto. E eu vou começar pelo primeiro jogo estranho que eu alguma vez joguei, que é chamado Cash and Guns. O Cash and Guns é um party game. É daqueles que quanto mais gente melhor, acho que o máximo é 8 jogadores, ok? Portanto é uma coisa assim. É um party game em que a parte estranha é que há lá uma parte em que tem toda a gente a apontar pistolas uns aos outros. Ok, são pistolas de espuma, certo? Até aí tudo bem, mas há lá uma parte do jogo em que de repente toda a gente aponta pistolas uns aos outros. A sério? Há um jogo em que andamos a apontar pistolas uns aos outros? Quer dizer, falta a expansão do Texas em que cada um traz a sua própria pistola. Pronto. É assim uma coisa. O jogo até é divertido. Atenção, é um party game, portanto é suposto ser divertido e é suposto dar para muita gente. Mas aquela parte das pistolas em que de repente tu tens 4 pistolas apontadas para ti e tu não sabes muito bem porquê, é assim um bocadinho... Pronto, ok. E ajuda a crescer amizades, não é, Miguel? Também esses momentos épicos em que tens toda a gente, teus amigos, a apontar-te uma pistola também ajuda a crescer amizades. Com certeza. Tu ficas a saber com o que é que podes contar. E é politicamente correto. Completamente. As pessoas entram e veem alguém a jogar esse jogo, pistolas apontadas uns aos outros. É lá, o que é que está a acontecer aqui? É o que eu digo. Falta a expansão Texas. Falta a expansão Texas em que bring your own gun. Pronto. É isto. Muito bom, muito bom. Bruno, a tua vez então de entrar neste confessionário. Conta lá, que jogo é que andas a jogar estranho? Eu estou aqui como o Miguel. O Miguel disse que há muitas formas de um jogo ser estranho. E isto foi uma das minhas dificuldades. O que é considerado um jogo estranho? Porque pelo tema nós podemos encontrar muitos jogos estranhos. Mas depois há outras formas de vermos que um jogo é estranho, seja pela mecânica, seja pela complexidade, porque é que um jogo é aparentemente simples e depois é tão difícil. Mas depois fiquei a pensar, será que um jogo que tem mecânicas estranhas é inovador só ou é estranho? Bem, eu vou tentar fazer aqui, vou segmentar os jogos que escolhi e o primeiro vai ser pelo tema. E o jogo que eu escolhi pelo tema é um jogo chamado The Bloody Inn, que é a Pousada Sangrenta. Um jogo que eu já tive, que eu gostei bastante de jogar, mas tem um tema assim muito, muito estranho, é macabro. Basicamente aquilo que nós somos é donos de uma pousada, numa zona rural, que fica a meio caminho de algo muito conhecido, portanto alguns viajantes vão parar lá para dormir. E o que é que nós temos de fazer, ou qual é que é o objetivo do jogo? Não só albergar essas pessoas, esses visitantes, mas certificar-nos que eles morrem lá dentro. Okay. Porquê? Porque são pessoas que à partida são abastadas, têm muito, muito dinheiro e depois ficamos com o dinheiro deles. Ora bem, é assim que nós vamos desenvolver o nosso negócio. Por exemplo, nós temos ações muito interessantes, como subornar alguns dos visitantes que lá vão para nos ajudarem a tratar de outros, de outros visitantes, construir anexos para esconder os corpos, porque de vez em quando aparece lá a polícia. Sim, exato. Matar os visitantes, claro, porque isso também dá jeito.
Temos outra das opções é enterrar a vítima. Ora aí está. Mais uma das opções muito Mas é estranhas opcional. do jogo. É opcional. Pronto, Quer dizer, só para é perceber. opcional, quer dizer, tu à partida estás a trabalhar para isso. Podes não chegar a tempo e a polícia chega e entretanto tens um problema em mãos. E depois também tens outra que é lavagem de dinheiro, porque o dinheiro aparece, mas tens que explicar como é que o dinheiro aparece. E então tens que andar aqui a fazer umas engenharias financeiras para conseguires ter o dinheiro de forma limpa, digamos assim, ou pelo menos aparentemente honesta na tua carteira. O Portanto, jogo é muito isto. educativo. Muito É muito educativo esse. Eu quando explicava este jogo, as pessoas ficavam assim a olhar para mim porque pensavam que eu estava a gozar com elas, porque isto não é o tipo de jogo que estão habituadas a jogar. Mas sim, existe este jogo e é muito interessante mecanicamente e em termos de tema é muito divertido. Ai, muito bom, muito bom. Sabes que me fizeste lembrar por acaso não era esse que eu até ia falar, mas pronto, para quem quiser ouvir, também numa temática semelhante e um bocadinho mórbida, é o Gloom, em que tu também tens que garantir que a tua família morre uma morte, vamos dizer, infeliz, vamos dizer assim, uma morte não muito feliz. E pronto, e o teu objetivo é matares a tua família de uma morte muito infeliz. Mas pronto. Mas também é um jogo estranho, pelo tema. Olha, eu vou-vos falar até de um que já falei em algum detalhe, como um jogo estranho, mas pelos episódios que ele proporciona. Chama-se Trotro Burrito. Nós chegamos a falar isso no episódio anterior, por acaso agora até devia ter feito isso e devia ter feito o trabalho de casa a ver qual deles é que nós falamos, mas acho que foi... Esse foi no anterior. Acho que foi no anterior mesmo, foi no episódio 9. Por acaso já foi há 2 episódios até. Foi 2. Dei uma vista de olhos na rúbrica, está lá a explicação do jogo mais em detalhe. Mas é um jogo estranho, porque, por definição, para quem não possa não ter ouvido ainda sobre este jogo, é um jogo que se define como sendo um dodgeball card game, ok? É um jogo do mata, em português, não é? O jogo do mata, mas com cartas. Mas que literalmente atiramos coisas às caras dos outros, não é? Uns aos outros. E o jogo mais... Quando as pessoas... eu só digo isto e digo assim, isto é coisinha tão gira, que é tão fofinha, que está aqui, para que é? E eu pego e exemplifico normalmente esse jogo quando estou a explicar. E tipo, a pessoa apanha com aquilo na cara. E depois fica assim a olhar para mim, tipo, que raio que tu fizeste agora? E eu, pois é para fazermos isto, já te explico como. As cartas ajudam. Já aprendeste metade do jogo. Opa, e posso-vos dizer que é um jogo perigoso que está proibido aqui em casa de ser jogado na sala, que eu tenho uma televisão um bocado grande e essa televisão já foi vítima de... Não dá pontos acertar na televisão, expliquei às pessoas, mas aconteceu. Pronto, é um jogo perigoso. Pronto, é estranho por várias razões, só pela sua definição é estranho, mas é um jogo que está neste momento aqui em casa proibido de ser jogado na minha sala. É o único jogo que tem direito a esta regra. Pela sua definição fica logo muito estranho. Não posso jogar... Este jogo tem que ser jogado ao ar livre, no quarto ou então onde não existem paredes eletrónicos e frágeis que possam ser partidos. Pronto, esta é mais ou menos a regra como existe aqui em casa e não existe nenhum jogo que eu consiga algum dia imaginar que tenha uma regra semelhante. Por isso, fica aqui um jogo muito estranho para vocês também experimentarem se quiserem. Miguel, conta-nos então, continuando nesta onda, mais um jogo estranho que tu possas querer partilhar aqui com os nossos ouvintes. Mais um jogo estranho. Tenho... Na mesma onda do Cash and Guns, em que nós ficamos a saber quem é que são os nossos amigos, trago o Munchkin. O Munchkin é um jogo fantástico também para tu saberes quem é que são as pessoas que são realmente tuas amigas ou não. Quer dizer, no Munchkin não há propriamente essa noção, porque eu este turno, eu estou-te a ajudar a ti contra o não sei quem, mas no turno a seguir eu já estou a ajudar o não sei quem contra ti. Portanto aquilo não há ali muito... Como é que eu ia dizer? Não há muita colaboração definitiva. Não é? As pessoas juntam-se porque sim. Juntam-se, olha, porque dá jeito que aquele não ganhe um combate ou não ganhe que seja. É um jogo de facada de meia-noite. É um jogo de facada de meia-noite e que para mim é estranho porque tem esta mecânica do ok, eu não quero saber. Eu sei, eu há bocadinho ajudei-te. Mas é que foi mesmo há bocadinho. Foi há 2 minutos atrás. Eu há 2 minutos atrás eu ajudei-te porque era o teu turno e tu precisaste de ajuda e tal, e não sei o quê.
Mas agora que é o meu turno, não esquece, não. Eu quero me safar, eu quero ter mais um nível, eu quero passar quero ter mais 2 níveis, o que seja, e portanto, safa-te. Exato. Há momentos piores do que isso, Miguel. Eu vou contar só por partilhar nesse jogo em particular. Eu tive uma vez, estava a jogar num dos eventos de sexta-feira nosso e lembro-me perfeitamente de ter ver malta que estava a tirar cartas para cima da mesa para eu perder. As pessoas estavam a ligar para me ajudar. Eu tipo, malta, vocês percebem que eu não estou à frente, mas não quero saber. Agora vais levar com isso tudo. E eu, oh Deus. Exato. Estou amigos à volta da mesa, que eu gosto muito de vocês todos, mas pronto. Mas é quando o jogo por favor, acabar. não joguem tantas vezes mais 5 comigo. Ai, muito bom, muito bom. Bruno, passo-te a palavra, força, para partilhares então mais um jogo aqui com a volta. Então, o próximo jogo vai na categoria de cringe. O que é que eu quero dizer com isto? São momentos constrangedores, ao mesmo tempo divertidos, mas ao mesmo tempo tu não sabes onde é que está a linha que separa uma parte da outra. O jogo é o Infarct. Infarct que acaba em KT. Não é um jogo muito conhecido, eu tive-o. Durante 1 ou 2 meses era o jogo que mais ia à mesa. Muito divertido. Nós ríamos até chegar uma pessoa nova ao grupo, ou pelo menos que foi experimentar esse jogo, ou pelo menos foi essa noite jogar connosco e experimentou esse jogo, porque isto é um jogo que retrata a nossa vida no dia-a-dia, mas com um objetivo comum, que é matar-nos uns aos outros, com doenças. E é aqui que isto começa a ficar um bocadinho estranho. Um bocadinho só. Por exemplo, nós temos um player board que tem vários tipos de doenças, com um track de 0 a 10. De 0 é quando nós já ainda estamos bem, no 10 é quando rebenta a escala e podemos morrer, não é? Em que existe o colesterol, existe a pressão arterial, a obesidade, a depressão, diabetes e cancro. Ora, pois é, isto pode ser muito divertido se levares isto com leveza, mas nós não sabendo o background das pessoas, nós estamos a jogar um jogo com pessoas que podem ter tido alguém na família que já pode ter tido, vá lá, um azar ou qualquer coisa, isto acontece, é a vida. E já aconteceu haver alguém que não estava tão divertido quanto nós estávamos, e nós estávamos muito divertidos a usar cartas uns aos outros, obviamente, para tentar tramar o adversário, a ver se nós conseguimos pôr mais 2 níveis de depressão para essa pessoa morrer, ou qualquer coisa assim do género, e a rirmos uns dos outros, e a ver alguém que não estava a achar tanta piada, porque depois explicou que teve uma situação complicada na família, e que, basicamente, nós, quando soubemos, o jogo já tinha acabado, nós ficámos assim a olhar uns para os outros, fez-se aquele silêncio constrangedor, e pois, se calhar tem que começar a perguntar se a pessoa não se importa de jogar este jogo e explicar primeiro o tema antes de jogar este jogo. Se calhar. Ou seja, o jogo foi mais vezes à mesa, é verdade, mas deixou de ir com a frequência que ia e passou quase sempre a ser jogado pelas mesmas pessoas, porque quem leva o jogo com leveza vai se divertir muito a jogar este jogo. Isto é um worker placement em que nós, por exemplo, se vamos usar a ação de trabalho, nós ganhamos dinheiro, mas ficamos deprimidos. É temático. Tem uma fase de eventos em que nós vamos buscar uma carta, ou seja, o primeiro jogador vai buscar uma das 4 cartas, imaginamos que estamos a jogar 4 jogadores, o segundo jogador já só tem 3 cartas para escolher e por aí fora. E são cartas, por exemplo, que diz morte da avó. Pronto. E o que é que a morte da avó dá? Menos 4 de depressão. Por exemplo, são coisas más. O outro é a visita da sogra. Sobe a pressão arterial e aumenta a depressão em 3. E depois outro que diz just a bad day, só um dia mau, que dá também 3 de depressão. É este tipo de cartas com que nós temos que lidar. Ora bem, quem está a levar isto com leveza vai-se rir e rir e rir e rir. É mesmo muito divertido. Mas acontece que às vezes há pessoas que estão a jogar o jogo e a lembrar-se de situações que já ocorreram na sua vida. E não é assim tão divertido. Portanto, tenho aqui um jogo muito divertido, mas muito estranho. E fica para quem quiser. Muito bom.
Muito bom, infarto, ok. Não conhecia e posso imaginar que esse jogo, hoje em dia, revento na temática de uma pandemia, daqui a uns anos, pode ser que funcione, quando nós conseguimos nos rir todos sobre o que está a acontecer. Ainda agora pode ser um bocado cedo. Eu, da minha parte, tenho um jogo, ainda há pouco tempo introduzi o jogo outra vez à mesa num evento com uns amigos que nunca tinham jogado. E eu diverto-me imenso explicar este jogo, pela forma como o jogo foi criado e é explicado. Chama-se The Mind. Foi ultra hype na altura que saiu. Os criadores deste jogo já lançaram um jogo chamado Wavelength, que eu por acaso até já falei no episódio anterior, e tenho-vos a dizer, estes jogos todos que depois começaram a ser temáticos sobre mentalismo, ligar as mentes. Eu explicar este jogo, eu faço questão, por acaso acho engraçado na temática, mas é por isso é que ele é estranho. Assim, olha, então agora vamos todos. Nós temos que sincronizar as nossas mentes, vamos ter todas as mãos em cima da mesa, tal como diz no manual, e vamos sincronizar as mentes. E o pessoal todo começa a rir, vocês não estão sincronizados. Vamos lá embora. Não, olhar todos os olhos nos olhos. E o pessoal começa a rir. Que é cara a rir. És assim, tipo, partir a rir. Mas a realidade é que o jogo é extremamente desafiante. Eu se calhar devia também pôr esta ressalva, que é, nós estamos aqui a rir-nos nem os perdidos de jogos que achamos estranhos, porque nos divertem imenso, por isso isto aqui é mesmo, é por estes momentos que estes jogos, pela estranheza destes jogos, que proporcionam estes momentos e que os jogos ficam fantásticos. O jogo em si não tem complexidade nenhuma, a gente está ali a virar cartas e tentar pô-las por ordem. Mas a temática, a maneira como, quando nós conseguimos pegar numa mão de 5 ou 6 cartas e conseguir fazer aquilo tudo até ao fim, há uma sensação de realização. Nós realmente estivemos aqui muito sincronizados. Na realidade tivemos uma sorte, assim, uma coisa descomunal. Então nós é evidente, é telepático e nós não sabíamos. Também pode ser uma maneira de nós descobrirmos estas coisas sobre os nossos amigos. Não sei. mas fica a nota. The Mind, muito, muito giro. Miguel, força, mais um jogo então, mais um momento estranho para partilhares aqui com a malta. O próximo momento estranho é um jogo chamado Too Many Poops. E o Too Many Poops é um jogo sobre gatos e a alimentação dos gatos e o que acontece à alimentação dos gatos quando os gatos depois digerem a coisa e depois sai por outro lado, não é? E portanto pronto, é isto basicamente, que é sobre muitos cocós, sobre demasiados cocós. Demasiados cocós. Acho que é a primeira vez que estamos a usar a palavra cocó no podcast. É verdade. Mas eu sei. Fica aqui eu acho que já utilizei. Eu acho que sim, o Bruno já estreou esse. Não me lembro, se calhar. Foi num jogo de fazer filas para fazer cocó. É verdade. Estou-me a recordar. Ok, pronto. Sim. Então não é a primeira vez. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Mas de gato é. Tens essa medalha. É verdade. E então é um jogo em que basicamente nós, se não quisermos perder o jogo, nós temos que apanhar os cocós dos gatos, porque aparecem gatos, se não me engano acho que aparecem umas cartas com os gatos, e os gatos comem e depois temos que apanhar os cocós e se não apanharmos, perdemos o jogo. Porquê que isto é estranho? Porque é um jogo de apanhar cocó de gato. Quer dizer, para mim um jogo estranho é aquele em que nós, ou quando alguém explica o tema, ou no final do jogo, ficamos todos a olhar uns para os outros a pensar: o que é que aconteceu aqui? Não, espera, isto acabou de acontecer? A sério? Não, isto vai acontecer? Hã? Sim, ok, pronto, depois... tudo bem, siga. Pronto, é isto, portanto, Too Many Poops. E há um momento muito giro, não é? Em que temos uma litter box lá, com uns meeplezinhos, umas peçazinhas em madeira, só que em vez de ser um meeple, é um bocado preto de cocô. É verdade. Que tu vais pondo ali. Exatamente. Portanto, é mesmo uma coisa visual em que tu consegues mesmo visualizar quantos cocós é que tens. É verdade. E é verdade, sim.
E quão perto estás de perder o jogo, não é? Porque se perderes o controle da quantidade de... Isto agora vai... Ai, meu Deus, isto na minha cabeça já pareceu mal. Se perderes o controle dos cocós que tu estás a gerar, se perder... Isto vai correr mal. E perdes o jogo. Exato. Muito bom, muito bom. Bruno, põe um bocado de ordem nisto. Um jogo eu gostava, porque o jogo que eu agora vou falar também tem um pouco a ver com ordem, consequências. E é isso que estraga este jogo, ou pelo menos causou aqui um trauma a mim e à pessoa que experimentou o jogo comigo. O jogo chama-se Motainai. É um jogo que foi feito por Karl Schudig, que também fez o Innovation, que é um dos meus jogos preferidos. Portanto, eu quando comprei este jogo, eu fiquei muito entusiasmado. Estava a achar que este designer fazia coisas muito criativas, muito giras. Vamos experimentar mais um jogo dele. Uma capa não, a caixa é pequenininha, a capa é muito gira, é sobre o Japão. Acho que Motainai é don't waste, é não desperdiçar. E tem assim umas ilustrações, parecem uns origamis, é tudo muito fofinho. Ora, meu Deus, aquele jogo... Eu sei que nós experimentámos o jogo à 1h30 da manhã. Ou seja, já éramos os únicos dois que ainda estávamos acordados e vamos experimentar este jogo, ainda não experimentei. Pus aí uns tutoriais, li um bocadinho as regras, vamos experimentar o jogo. Olha, nós parámos de jogar o jogo às 3h30 e não jogámos bem uma única vez. O jogo parece simples. O jogo basicamente é para fazer objetos, e aqui é estranho porque vamos fazer bonecas, vamos fazer chapéus de chuva, vamos fazer assim, umas coisas assim estranhas, que os japoneses são muito bons a fazer essas coisas. E depois todas as cartas têm multifunções. Podem ser objetos, podem ser matérias-primas, como podem ser produtores, trabalhadores. E tem 2 fases em que nós fazemos as coisas, as nossas ações, e depois tem uma fase seguinte em que nós aproveitamos a ação do nosso adversário. A sequência com que temos de fazer as coisas, o planeamento das coisas, deu-nos a volta à cabeça. Como é que um jogo que aparentemente é tão fofinho, que é tão simples à partida, porque são umas cartinhas, o que é que isto tem de complicado? Meu Deus, nós ficamos... Estávamos a olhar um para o outro e estávamos com vergonha de dizer: eu ainda não percebi este jogo. Já estávamos no terceiro jogo. O primeiro, ok. E pronto, nós estávamos a experimentar as regras. Vamos experimentar outra vez. No segundo jogo fizemos pontuações ridículas. Quando fomos aos fóruns ver o que é que as pessoas diziam, era 3 vezes mais do que aquilo que nós fazíamos. Vamos experimentar outra vez. E ao fim de 3 jogos, nós ficámos a olhar um para o outro e dissemos: eu não quero jogar mais isto. Isto dói-me a cabeça já. E o que é que acontece? O jogo ficou mais um mês ali na estante. Cada vez que nós olhávamos para o jogo, nós dizíamos não. Parecia que tínhamos medo do jogo. Como é que uma caixinha tão pequena? E nós até gostamos de jogos complexos. O que é certo é que eu vendi o jogo. Eu acho que, esteja onde ele estiver, está a ser muito melhor tratado do que foi cá em casa. Mas caramba, este jogo é estranho, não só pelo tema, mas como é que um jogo tão pequenino, só cartinhas, é tão complicado? E se calhar não é assim tão complicado quanto isso, se calhar nós aprendemos foi aquilo à hora errada. Mas, meu Deus, eu estou agora a ver aqui a complexidade do jogo, 3.08 em 5, não é assim tanto como eu estava à espera, mas eu acho que àquela hora aquilo parecia-nos um 4.5 e não um 3.08. Motainai. Para os corajosos, faz favor de experimentar. Muito bom, muito bom. Olha, eu digo-vos, eu trago-vos um jogo que o tema é estranho, a caixa é estranha. Eu acho que não há uma coisa não estranha neste jogo. A caixa tem pelo, ok? E o jogo chama-se Bear vs. Babies. Bears vs. Babies. O mesmo criador do Trotro Burrito, com arte do Oatmeal, criador do épico Kickstarter do Exploding Kittens. Portanto, é jogo... ursos contra bebés, é isto? É, exatamente, é ursos contra bebés. Visualmente é forte. Em que os bebés são o demónio. O demónio, pessoal. Eles comem ursos, os ursos têm medo. Então vocês têm exércitos, não é bebés, é exércitos de bebés que estão organizados por terra, ar e mar.
Vejam bem como é que isto é assim. E eles vão invadir e vocês têm que travar esta invasão que vem pela terra, pelo ar e pelo mar. Eu não consigo entender como é que os bebés vêm pelo ar. Nem se não quero entender como é que eles vêm pelo ar. Mas Marco. Cegonhas, por favor. Pois é verdade. Por favor. Olha, agora já faz todo sentido, afinal não é nada estranho. Não, mas o jogo vocês estão a tentar construir monstros que são ursos, basicamente. Que vocês vão juntando troncos e braços e coisas assim para construir um monstro mesmo muito forte que consiga travar o exército que depois vos é lançado. Ou que vocês vão lá fazer teasing. Vocês também podem ir lá abanar como é que se diz das abelhas? O ninho das abelhas, né? Podem ir lá, meter lá com um pauzinho e levar com os bebés todos em cima. Mas literalmente vocês vão levar com cartas que vocês vão virando, que é um exército de bebés que tem uma força que vocês vão ter que travar. E este é o jogo, pessoal. Vocês vão atirar exércitos de bebés, vão estar a tentar se defender uns aos outros, a incitar os bebés contra os vossos adversários para destruir os outros ursos dos vossos adversários e ser a pessoa que conseguiu travar mais bebés. Ok. Eu não há maneira de eu dizer isto. Como se não chegasse a mecânica a ser estranha, a arte é do Oatmeal, para quem conhece, pronto, já é estranha por si, é muito... E vocês têm uma versão not safe for work, que isto já que torna as coisas com, pronto, dildos e coisas assim muito estranhas. Já que é estranho, é mesmo... Sim, e de um momento para o outro, o jogo então consegue tomar assim uma proporção surreal. Se é para descambar que seja a sério. É mesmo. E depois vocês agarram na caixa e pensam, isto tem pelo na caixa, já estava a prometer que não iria ser muito normal a seguir a isto. Mas a sério, é giro. Não é dos meus jogos preferidos de longe, mas explicar o jogo, ler o jogo, naqueles dias em que, olha, se fosse desses dias à 1 da manhã, este jogo é fantástico. Com uma garrafinha de vinho, então este jogo... Ui, espetáculo. Começa a fazer sentido. Completamente, dá para tudo. Aquilo encaixa que nem uma luva àquela hora com uma garrafa de vinho. Olha, vamos partilhar só mais um jogo, então, cada um. Ainda temos aqui mais um bocadinho. Miguel, força, começa. Ora, então, o último jogo que eu trago para o tema é um jogo que já diz tudo. Chama-se Cheating Moth, ou a Traça Batuteira. E é basicamente um jogo em que temos que fazer batota para ganhar. É isto. Portanto, começa já por aqui. E eu, por acaso, eu tenho uma história mais ou menos engraçada com isto, que eu joguei isto numa convenção em que viram-se para mim, olha, queres jogar um jogo? Está bem, ok. É um jogo de cartas, ok? Isto é um jogo de cartas. Em que o objetivo é tu livrar-te das cartas. Eu, ok, porreiro. Tudo bem. Então e como é que eu me livro das cartas? Pronto, o jogo tem algumas regras que eu sinceramente já não me recordo porque foi um jogo que não me marcou pela positiva. Não me marcou de eu dizer, ok, já percebi e tal, isto é giro. Não, a parte que me marcou foi, olha, mas algumas cartas tu só te consegues livrar delas se tu fizeres batota. Como assim? Sim. Estilo, podes atirar cartas pelo ar, podes fazer com que as cartas escorreguem para debaixo da mesa sem querer, podes fazer com que, em vez de jogar uma carta, jogas 3, mas tens que ter atenção porque no meio disto tudo, por exemplo, imagina que são 4 jogadores, um deles está a fazer, entre aspas, de polícia. E então o polícia vai dizer, olha, tu estás a fazer batota. É o tipo que está a controlar e que diz, não, tu fizeste batota. Fiz batota como? Todos os jogos. Sim, porque eu vi uma carta... Não, mas ali é oficial. Está nas regras. Está nas regras que há uma pessoa que vai estar a dizer, olha, tu fizeste batota. Como assim? Sim, porque eu vi 2 cartas a escorregar para debaixo da mesa. Tu deixaste-as cair. Pronto, ok, não, tudo bem, certo, pronto, pois aí a pessoa tem que realmente assumir, pois realmente foi e tal, não sei o quê, mas é um jogo daqueles que tu ficas, isto não é normal, não é normal. Um jogo normal tem um bocadinho de estratégia, não é? E tu dizes, ok, eu vou jogar esta carta porque dá-me mais jeito e tal, e depois no próximo turno eu vou-me livrar da outra, não sei o quê. Não, ali não, olha, eu vou jogar esta carta e depois, caiu mais uma. E depois, saiu uma ali
para a outra mesa do lado, porque eu a atirei para ali. Flying Pigs! Desaparecem cartas, desaparecem. Nossa, É que jogo isto. estranho. É isto. Eu tentei fazer alguma batota, mas sou muito mau a fazer batota. Muito mau, porque Gosto de todas ouvir as isso. vezes que eu tentei, toda a gente disse: eu foda. Opa, por favor, eu. Tu vais-me dizer que não jogaste 2 cartas agora. Não, eu não joguei 2 cartas agora. Olha ali. Bolas. Olha, tu agora fizeste-me lembrar o 3 Tigres, em que também tens que andar sempre é um jogo de bluff, então tu fazes bluff continuadamente. Então joguei há uns dias atrás, joguei esse jogo e também era assim, a malta toda, depois chegamos ao fim. Então, a malta que te ganhou foi dizendo, então vocês fizeram bluff e a pessoa que ganhou vira-se tipo todo, foi todo bluff. Não houve ocupação. Eu não fiz nada. Tipo, e a malta assim, não conseguia. Vocês pareciam que apanhavam tudo. E olha, brutal. É mesmo isso. Gosto de jogar com essa malta que não faz nada, não fiz bluff nenhum, foi tudo verdadeiro. Eu não faço batota. Ok, gosto de jogar com essa malta. Mas bluff é uma coisa. Outra coisa é, eu tenho mesmo que fazer batota nisto, porque senão não me safo. E isso é outro nível. Não é isso que queremos ensinar às nossas crianças, digo eu. Então, não. Muito bom. Bruno, teu último jogo então para partilhares aqui com os nossos ouvintes. Eu já falei deste jogo há algures num episódio passado. Neste jogo, o que é estranho para mim, e para quem me conhece, eu gosto preferencialmente de jogos Euro, e este é um jogo Euro, ou pelo menos 80% do jogo é Euro. E aquilo que é estranho é a hibridez, se é que existe esta palavra, de uma componente no jogo que é integrada nestas mecânicas Euro. O jogo chama-se Sidereal Confluence e basicamente é no espaço, nós somos uma espécie alienígena e estamos a tentar unificar o espaço para o bem comum. Mas cada espécie alienígena quer um pouco mais do que, ou quer conseguir fazer mais do que o adversário. Portanto, é um pouco, estamos a ir para o mesmo, ou pelo menos estamos a trabalhar para o mesmo, mas eu quero ser mais reconhecido do que tu. E neste jogo, aquilo que nós estamos a fazer é buscar cubos, usar os cubos em tecnologias, para nós termos ações no futuro cada vez melhores e depois, se ainda sobrarem alguns cubos, gastamos os cubos para desenvolver novas tecnologias. E nós vamos ganhando pontos não só através da conversão de cubos nas cartas que já temos e na descoberta de novas tecnologias. Até aqui tudo muito Euro. Quando eu falo em cubos, estou a falar de cubos que cada um dos cubos significa qualquer coisa, e tem cores diferentes. Mas existe uma fase que é a fase da negociação. Primeiro, é raro haver um jogo Euro que dá até 9 pessoas. E é raro haver um jogo Euro que quanto mais pessoas jogam, melhor se torna. Portanto, estamos já aqui a falar de coisas que não são muito, pelo menos, vistas num jogo Euro. Um jogo a 9, eu nunca joguei a 9, joguei a 6. Posso-vos dizer que já joguei a 4, a 5 e a 6. E o jogo foi melhor a 5 do que a 4 e a 6 do que a 5. Há uma fase de negociação que tem mesmo um tempo, nós colocamos no telemóvel 10 minutos, seja o que for, acho que não sei se está escrito nas regras, mas nós podemos definir. Nós temos lá 10 minutos para negociar. E é o caos, esqueçam. É livre, não há aqui regras de negociação. Eu preciso de um cubo amarelo e o jogo está feito para eu precisar de cubos de adversários que estão na mesa, e esses adversários vão precisar de cubos que eu produzo. Portanto, o jogo está mesmo feito para eu não ter tudo aquilo que preciso no meu tabuleiro, na minha espécie, eu necessitar dos outros. E às vezes eu, para ir buscar um cubo ao jogador da direita, tenho que negociar com o da esquerda primeiro. Mas isto não há uma fase em que eu falo primeiro, depois falo da esquerda, falo da direita. É tudo ao mesmo tempo. E é tudo a querer mais do que o adversário. Eu dou-te isto, eu dou-me aquilo, e não sei o quê, e depois vês que o outro está quase a conseguir o único cubo laranja que existe no jogo, e para lá, eu agora não posso falar contigo, deixa-me falar primeiro com aquele. E andamos
E eu, mas agora paras a negociação comigo? Então, mas eu agora estava quase a dar-te este cubo e tu agora não queres falar comigo? Eu assim, espera, eu quero falar contigo, aguarda só um bocadinho, mas eu preciso daquele cubo. Então agora vou falar com aquele. E depois o outro que está a ter uma negociação com o outro e assim, então, mas que falta de respeito. Então, mas eu estou aqui a negociar com ele e tu me metes. É assim, calma. Ele está todo a oferecer 2, eu ofereço 3. Mas se eu estou a oferecer 3, eu já não consigo negociar com ele. Estão a ver o tipo de caos que é? Pronto, isto sou eu a pensar no meu bem. Agora cada um pensa no seu bem. É o caos completo, porque nós falamos todos ao mesmo tempo. Cada um tenta falar mais alto do que o outro. E isto num jogo Euro. Por isso é que eu digo que o jogo é estranho, porque normalmente os jogos Euro estamos todos assim muito caladinhos, a pensar na nossa estratégia, a ver a forma de fazer o máximo de pontos de vitória possível. Sim, nós vamos querer fazer isso, mas antes disso vamos ter uma fase em que vamos libertar toda a adrenalina que nós temos cá dentro e o jogo é muito divertido por causa disso. O jogo, eu estou curioso para jogar isto com 9 pessoas, é preciso ter uma grande mesa também para jogar isto a 9 pessoas, mas eu imagino que se a 6 é como é, a 9 então, esqueçam, é de partir a moca a rir. Muito bom, muito bom. Citadel Confluence, então, muito bom, muito bom. Olha, eu para fechar, vou partilhar convosco um jogo que vocês começaram até a partilhar por causa da temática. Vou partilhar um também, então, que eu acho estranho pela temática. Chama-se Boss Monster, é da Brotherwise Games. Brotherwise Games. Eu adorei o jogo. Eu joguei o jogo pela primeira vez, trouxe-o dos Estados Unidos já há muito tempo atrás. E aquilo vem com uma caixa. Eu tenho aqui um background muito de jogos de computador, por isso aquilo vem numa caixa que parece uma NES, parece um Nintendo Entertainment System Cartridge, aqueles cartões que nós punhamos por cima, entrava assim pela frente na Nintendo, assim, umas coisas muito, muito antigas, que se calhar quem nos ouvintes mais novos se calhar não se lembram destas coisas, porque eu agora sinto-me velho, mas é muito giro, porque aquilo vem com a arte toda em 8 bits e tudo, e conquistou-me por aí. Eu, quando comecei a ler sobre o jogo e começar a explicar também o jogo, a ensinar o jogo, já ensinei a várias pessoas, é um jogo em que nós estamos a gerir uma masmorra de um boss monsters. Eu sou o boss. Em que o boss, o que tem um tesouro lá, como qualquer pessoa. Nós também temos os nossos tesouros nas nossas casas, muitos de nós chamam-se coleções de jogos de tabuleiro. E pronto, e estamos a defender o nosso tesouro. Então, vêm uns gajos que se dizem heróis, começam a partir a porra da casa toda e a roubar-me o tesouro. Olha-me esses gajos, pá. Que raio dos gajos? Então eu é que sou o vilão? E agora eu é que sou o vilão? Eu é que sou o mau nesta história? Eu andei a ter que meter armadilhas e tudo para matar estes gajos que mandam-me entrar dentro de casa e partir uma casa toda. Ainda para mais aos padres. E de vez em quando ainda me destroem casa, ainda me dão porrada em cima, tiram-me sangue e tudo mais. Pronto, isto é a temática do jogo. Nós somos o vilão, mas aquilo está tão bem construído que tu olhas para aquilo e dizes, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Em todos os jogos que eu andei a entrar nas dungeons e ia lá matar o boss, que mal é que ele me fez? E depois chego ao fim, ainda faço loot para ir buscar os tesouros que o gajo tinha, que estavam lá. Ele nos roubou, eu fui lá buscá-los, muitos deles, 10 camas do gajo e tudo. E o gajo pensa, realmente, se calhar nós andamos a ensinar umas coisas divertidas às nossas crianças. Pronto, eu fui vítima dessa minha infância toda. E depois o jogo fez-me pensar de outra forma. Mas é um jogo muito divertido, adoro o jogo, diverti-me imenso a jogar aquilo. Mas nunca me diverti tanto como no momento da realização, em que eu entendi que afinal isto até podia fazer sentido. Se olhássemos bem a coisa, se calhar faz sentido. E isto é Boss Monster. Opa, ri-me imenso neste bocado. Acho que nós conseguimos estar aqui a falar sobre destes episódios, destas histórias sempre. Mas se calhar vamos ficar por aqui e vamos passar para a nossa rubrica e explicar um bocadinho mais sobre um jogo. Então, entra a rubrica. Obrigado. E depois deste risote do tema de hoje, e conseguimos fazê-lo sem falar no duelo na cama, que eu também achei muito positivo. Malta, temos a dar os parabéns por isso. E aqui estamos para mais uma rúbrica, Jogos que dão por falar, em que falamos sobre 3 jogos, e um bocadinho mais em pormenor do que falamos antes, que estão ligados ao episódio de hoje, ao tema que nós tivemos aqui a falar. Como é hábito nesta rúbrica, trazemos as nossas visões e as nossas opiniões sobre estes jogos, de uma forma muito pessoal, e sempre então ligado ao tema, que é, só para relembrar, os jogos mais estranhos que jogamos. Por isso vai ser também uma risota. Bruno, começa tu, e que jogo então vais-nos explicar hoje para nós e para os nossos ouvintes? Então, o jogo que eu escolhi
para explicar um pouco mais em pormenor, vai ser pelo tema, é estranho pelo tema, mas também pela arte que está envolvida em quase tudo no jogo, que é o Abomination: The Heir of Frankenstein. E este jogo, do que é este jogo? Este jogo, nós somos cientistas, as mentes mais brilhantes da época, e isto passa-se 20 anos depois da morte do Dr. Frankenstein, e aqui eu vou fazer só esta ressalva, porque muitas pessoas, não sei porquê, acham que o Frankenstein é o monstro, mas não. O Frankenstein é o doutor, e o monstro, que eu acho que já na cultura popular muita gente se apropriou do nome de Frankenstein para o monstro, mas não. Então o doutor criou criou o monstro de Frankenstein. Ele ficou horrorizado com a sua própria criação. A criação também, neste caso, vou-lhe chamar-lhe criatura. A criatura passou a ser ostracizada pela sociedade, ao abandono. Ninguém gosta dele, claro, é um monstro, não é? E acaba por se sentir solitário e exige ao Dr. Frankenstein que crie mais um monstro para que, muito romântico, não é? Que possa viver feliz com um monstro ao seu lado. Portanto, temos aqui uma criatura muito, muito romântica também. E e o Dr. Frankenstein não aceita e foge aqui da criatura. Isto é o background. Entretanto, ele recusa-se a fazer essa nova criatura, morre entretanto, e 20 anos depois é a criatura que enviam umas cartas aos jogadores. Portanto, os jogadores recebem uma carta de alguém desconhecido, nem sabem quem é, que é um concurso. Um concurso que diz: pessoal, venham ter aqui a Paris e vamos fazer um concurso em que quem for o vencedor vai ter a fórmula da eternidade. Isto até aqui tudo muito, muito fantasioso, mas o objetivo é que quem conseguir primeiro criar um monstro à imagem da criatura de Frankenstein iria ganhar o jogo. E então é isso que nós somos. Nós somos então essas mentes brilhantes na época que estamos a falar no século XIX, inícios do século XIX. O jogo começa a ficar estranho quando nós olhamos para o nosso player board. O nosso player board é basicamente uma mesa de trabalho. Mas quando eu falo de uma mesa de trabalho, não é uma mesa de trabalho tipo uma secretária. É uma mesa de trabalho onde eu vou colocar membros de corpos de humanos e até de animais, onde vou tentar cozer essas partes de forma a conseguir recriar um humanoide, uma figura humana o mais possível parecido com um humano. Depois, também temos no nosso player board uma secção em que vamos ter materiais que se vão decompondo. Estamos a falar temos o sangue, temos os órgãos, temos os músculos, e a única coisa que não se decompõe são os ossos. Portanto, vamos ter cubos dessas cores, mas que representam esses materiais, vamos chamar-lhe materiais, e que turno para turno vão se decompondo ao ponto de ficarem inutilizados, se nós não utilizarmos na altura certa. Depois ainda temos ali uns dials, uns tracks de reputação, temos o dial da humanidade e o dial do expertise. Basicamente nos vai, quanto mais avançado nós estamos, no final do jogo ganhamos mais pontos, mas ao mesmo tempo também vamos dando alguns bónus, como ter mais trabalhadores, porque é um worker placement. É ali uma abordagem que vamos ter ao jogo, se nós vamos querer ser mais humanos e não usar ações ditas mais inconvencionais, ou se vamos jogar o jogo de forma mais dura e vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para ter as coisas da forma mais fácil, mas também da forma se calhar mais ilegal possível. Depois temos um tabuleiro, é o tabuleiro comum para toda a gente, que é o mapa de Paris, que é onde nós, com várias localizações, onde nós podemos pôr os nossos trabalhadores para fazer as ações. E aqui ainda fica mais estranho. Primeiro olhamos para o tabuleiro está muito bem ilustrado, tem um mapa de Paris, mas é tudo muito sombrio, é à noite, logo ali já para recriar um clima de terror. E depois temos coisas como a igreja. Até aqui tudo bem, quem vai à igreja provavelmente vai buscar cartas que vão aumentar a humanidade, ótimo. Mas depois também temos o cemitério. O que é que vamos fazer no cemitério? Vamos desenterrar corpos. Pronto, logo aí. Mas quando nós vamos desenterrar corpos,
Ok, vamos buscar cubos. Quem quiser jogar o jogo dessa forma vai buscar cubos. Eu não gostei de jogar o jogo dessa forma. Eu tentei recriar o tema na minha cabeça à medida que ia jogando. Porque as cartas que nós vamos buscar têm mesmo ilustrações de corpos em decomposição. Nós podemos ver uma cara de uma pessoa que está desfigurada, metade está desfigurada, a outra metade ainda está, está quase... Não, vá lá, ainda dá para Tem umas ver peças. Ainda tem umas peças para poderes sim. usar. Pois, mas tematicamente está a giro que quando nós vamos ao cemitério, provavelmente só vamos encontrar ossos e alguns músculos, poucos órgãos, mas já em alto estado de composição. Se nós, por exemplo, formos ao hospital, nós temos que, para ir ao hospital, primeiro temos que ter reputação, temos que fazer coisas nobres para lá entrar, mas depois de lá entrar nós podemos ir à morgue, e a morgue já tem coisinhas mais frescas, muito melhor. Portanto, estão a ver o tipo de jogo que é. E aí as ilustrações ainda são melhores, porque aí estamos a ver pessoas que morreram ainda há pouco tempo, se calhar há minutos atrás, pessoas que dá para ver que levaram com um tiro na cabeça, ou que levaram com um machado porque tem metade do crânio fraturado. Dá para ver essas coisas. É muito gore, as imagens impressionam, estão muito realistas e estão... Pá, é macabro, é macabro. Quem olha para o jogo e é mais sensível, se calhar não aguenta ou não tem estômago para aquilo. Depois tens as docas, onde vais contratar pessoas menos com costumes menos próprios, que te vão vender coisas, vão-te vender órgãos. Podes ir ao matador e buscar peças de animais, porque também podes criar com peças de animais, valem a menos pontos, mas é mais fácil ir lá. Podes tu próprio ir a um beco, que é o beco escuro, matar alguém, e matas alguém, é fresco, é ótimo, tens tudo do bom e do melhor, mas ficas com a polícia à perna, e depois ainda tens a praça pública, que de vez em quando há alguém que é executado, porque estamos a falar de 1819, ou lá o que é, e de vez em quando há alguém que é executado, então se tu conseguires ficar com o corpo da pessoa que morreu ali, ótimo, ainda melhor, e não fizeste mal a ninguém. Se calhar até fizeste um favor que andaste a limpar a rua. Isto é aquilo que tu andas a fazer ali no tabuleiro. Agora, quando tu vais para o player board, depois há uma fase em que tu tentas montar as coisas. E basicamente é uma perna, são 3 órgãos, são não sei quantos músculos, e gastas os cubos e ganhas pontos com aquilo. E tens uma fase, primeiro, de construir o corpo pelo interior. E quando tu olhas para aquilo, e tens que pôr 2 pernas, tens que pôr 2 braços, um tronco e uma cabeça, carne viva. Aquilo é carne viva, meus amigos. Aquilo, vocês ficam a olhar para aquilo e ficam horrorizados, se forem mesmo sensíveis, aquilo é estranho. E depois disso, vão ter que pôr tecido naquilo que estão a construir. Portanto, há ali 2 camadas. Primeiro fazem o interior do corpo e depois é retalhar, é tentar cozer as coisas, mas já com tecido. E mesmo a parte do tecido, vemos aquilo muito esbranquiçado, pálido, vê-se mesmo que é um monstro que ali está a ser criado. Pá, muito giro. Depois, obviamente, que existem outras coisas como objetivos, quem chegar primeiro às 2 pernas, há ali uma corrida a pontos, portanto é um euro, é um jogo euro, totalmente euro. Mas a forma como tematicamente está integrado, pá, brutal. Mas é estranho, porque o tema e a ilustração é pá, muito evocativo de terror. E depois existem alguns eventos, com todos os turnos existe um evento, em que basicamente o monstro, sem vocês o verem, estão a sentir a presença dele, em que ele vos obriga a fazerem as coisas mais rápido. Portanto, ele obviamente, o objetivo é que se crie uma criatura e ele não vai deixar que vocês não a façam ou que desistam do trabalho. Portanto, ele vai-vos dando coisas para vos obrigar a trabalhar cada vez mais. Pois existem os eventos, que é, por exemplo, a igreja neste turno está fechada. Pois, só para dificultar. Existem assim os eventos giros, também o flavor está muito evocativo da história. Para provavelmente o euro mais temático que alguma vez joguei. Tem um problema, para além desse problema, que visualmente para algumas pessoas pode ser um problema, para mim não é, porque acho que até fica muito mais giro e muito mais interessante. E posso-vos dizer que já joguei isto nos Board Gamers de Oeiras e vi uma criança que normalmente até vai a esses eventos e costuma ver os jogos que estão a ser jogados, e quando foi à mesa onde o jogo estava a ser jogado, os olhos dele arregalaram porque estava a olhar para um corpo desfeito numa carta que eu tinha na mão e teve que ir lá o pai chamar a atenção para ir continuar a ver os jogos nas outras mesas. Portanto, o jogo tem mesmo este condão de provocar as pessoas mais sensíveis. Mas eu digo-vos que o jogo é mesmo muito bom, como eu estava a dizer, tem um problema que é, se calhar é demasiado longo para aquilo que é.
na capa e no BGG provavelmente acho que está uma média de 2 horas por jogo, mas é um jogo que facilmente resvala para as 4 horas, 3 horas e meia, e depois também tem um problema que, apesar de ser um jogo quase só euro, a forma como nós depois acabamos o jogo ou é quando acabam os 12 turnos ou quando um dos jogadores consegue acabar o corpo. Para acabar o corpo, nós temos que reanimá-lo com os choques elétricos, e aí é com dados. Há formas de conseguirmos mitigar a sorte, irmos à universidade, ter cartas que conseguem mudar a face dos dados, mas muitas vezes isso não chega e lá está, nós fazemos um trabalho enorme para chegar a uma determinada fase e depois são os dados que determinam o desfecho do jogo ou não. E quem acaba ganha ainda mais pontos, ganha tipo um bónus de pontos, portanto acaba por ser determinante. Tirando essas duas partes do tempo, da duração do jogo e ter um bocadinho de sorte no final, eu digo-vos que este jogo é brutal, tema espetacular, mas é isto, é estranho, é terror puro e duro. Abomination, The Heir of Frankenstein. Obrigado, Bruno. Muito, muito Dexter-like, claramente. Isto quem gosta de ver séries. Miguel, que jogo trouxeste tu para nós na nossa rubrica? Bom, eu vou aligerar aqui um bocadinho a coisa. Obrigado. porque pronto, depois de corpos e de órgãos e coisas e coisas frescas, não é? Gostei muito desse momento do se matares a pessoa bem fresco, Bruno tem para dizer. É muito bom, é muito bom. Bom. Desculpa. O episódio 2 está épico. Tá, fantástico. Miguel, desculpa. Não, tudo bem. Então, o jogo que eu trago é bastante mais simples. Se calhar não é, mas é bastante mais light. É um jogo chamado Concept. É um jogo que é de 4 a 12 jogadores. Tem uma duração para aí de 45 minutos, se calhar 1 hora. E então o objetivo consiste em adivinhar palavras através da associação de ícones. Ou seja, é um jogo em que nós estamos a tentar descrever alguma coisa de uma forma conceptual. Ok? Então, como é que isto funciona? É um jogo por equipas e em que temos um baralho com cartas com palavras. Por exemplo, cada carta pode ter 3 palavras fáceis, 3 médias e 3 difíceis. Cada equipa tira uma carta e escolhe uma dessas palavras ou uma frase que os outros jogadores ou que as outras equipas tentam adivinhar. E então, temos um tabuleiro em que tem vários ícones, não sei quantos ícones são imensos, são bem uns 60 ou 70, não faço ideia, são imensos ícones, e existem ícones para quase tudo. Existem ícones para formas geométricas, para cores, para símbolos de contente, triste, frio, quente, inclusive partes do corpo. Okay? Inclusive partes do corpo. Existem ícones para pernas, braços, cabeças, por aí fora. Mas não tem nada a ver com frescura. Okay? Não tem nada a ver com frescura. E então a ideia é muito simples, que é, imaginem que a minha equipa tira uma carta em que uma das palavras, ou em que a palavra que eu quero que as outras pessoas adivinhem seja leite, e então eu tenho um marcador que é um ponto de interrogação, que é o conceito principal. E então, para adivinhar leite, eu vou pôr o marcador de ponto de interrogação no ícone de líquido. Ok? É líquido. Uhum. E depois eu tenho outros cubos da minha cor em que eu posso colocar nos ícones para comida, bebida e branco. Então, um líquido de comida, bebida, branco, leite. À partida é fácil. É fácil. Outra coisa que pode ser um bocadinho mais interessante é, por exemplo, se eu colocar o ponto de interrogação em pessoa e depois cubos em arte, orelha e tesoura, pode ser o Van Gogh. Faz sentido. Ok? Faz sentido. Começa a ser macabro, mas, bom, enfim, vamos continuar a aligerar. Em que podemos ter ainda outras coisas um bocadinho mais complicadas. Por exemplo, se estivermos a falar do Leonardo DiCaprio, a equipa pode usar, por exemplo, o ponto de interrogação, que é o conceito principal, e os cubos para dar pistas. Por exemplo, posso colocar o ponto de interrogação numa coisa que diga ator,
pessoa e depois ator, e depois usar um outro marcador, que é um ponto de exclamação, que está relacionado com, portanto é um ator que está relacionado com, e posso colocar mais cubos noutros ícones para umas pistas de uns filmes em que ele tenha estado. Por exemplo, se eu quisesse dizer que era o Leonardo DiCaprio, eu podia dizer um ponto de interrogação na pessoa, depois um cubo numa câmara de vídeo, portanto é uma pessoa que fez filmes, e depois um ponto de exclamação num barco, ok? Um filme relacionado com um barco, e um cubo numa seta para baixo. É Titanic. Pronto. Tu deves ser muito bom a jogar esse jogo. Eu estou a adivinhar tudo na minha cabeça. Né? É espetacular. E, portanto, é isto. E depois também há associações que podem ou devem ser óbvias, que é, ok, se for uma fruta, provavelmente é uma maçã, se for uma ferramenta, provavelmente é um martelo. Pronto, é aquelas associações que normalmente se nós perguntarmos a alguém, ok, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Uma fruta, pumba. Ou uma cor, ou uma ferramenta, ou o que seja. Portanto, já entendes. Esse é o problema de toda esta gente. Tudo é um martelo, depois é tudo pregos. Exato. Uma expressão sobre isso. Estou a brincar contigo, Miguel, desculpa. Não, mas pronto, mas é isso, ou seja, e então, a primeira pessoa que depois descobre a palavra ou a frase vai ganhar pontos, e a própria equipa que colocou as peças também vai ganhar pontos. E pronto. E o jogo depois termina quando se adivinham 12 palavras, contam-se os pontos, a equipa que tiver mais ganha, e a pessoa dessa equipa que teve mais pontos ganha também o título individual. É um jogo que é bastante interessante e que põe as pessoas a pensar, ok? Pode ter aqui um bocadinho de estranheza, precisamente porque eu não estou a dizer aquilo que eu quero que tu adivinhes, mas eu estou-te a descrever isto de uma forma completamente conceptual, e olhando para o tabuleiro, a primeira vez que eu vi o jogo, eu vi um tabuleiro cheio de ícones e eu pensei, que é isto? Não, sério, o que é isto? E depois há uns tokens de pontos de exclamação, uns de pontos de interrogação, e tu ficas, ok, está bem, então expliquem-me lá o que é isto. Porque de repente eu tenho um monte de ícones e eu não sei para que é que aquilo serve. E é que o tabuleiro são só ícones. São só ícones, são um monte de ícones e tu ficas, uau, como é que... Pronto. E mesmo para arranjar o conceito, não é fácil, porque tu tens que olhar para os ícones e tens que perceber, ok, o que é que faz mais sentido, o que é que não faz sentido. Não é fácil e pode ser um bocadinho estranho nesse sentido. Portanto, a minha sugestão é o Concept. Concept. Sim, sim, Miguel. Muito obrigado. Isso faz-me sempre sentir que sou linguista quando tento adivinhar essas coisas. É mais ou menos o que deve sentir a malta de línguas, principalmente aquelas muito antigas, onde já não são faladas, mas a malta consegue entender o que está lá. Por isso pode ser jogar Concept o dia todo. Não, olha, Marco, já agora eu lembrei-me agora mesmo que se calhar fazia sentido primeiro as pessoas terem as mãos todas juntas à volta da mesa com Pod Mind, não é? Que é para sintonizar as mentes, e depois é que começa a jogar Concept. Então vamos jogar Pod Mind. Não, é o Concept, está aqui. É verdade. No da Mind funciona, porque quando nós não fazemos aquilo, não dá. De vez em quando também quando fazemos, não é porque fazemos mal. O meu conceito é esse. Está, portanto, se calhar neste também dá. Nunca experimentei fazer isso no Concept. Pode ser que dê. É o segredo. Se bem que tu levas aí uma vantagem, porque tu realmente explicas bem os conceitos. É verdade. Muito bom. Talvez. Olha, o jogo que eu vos trago hoje é um jogo que eu vou ter é um desafio para mim vos explicar, a quem nos está a ouvir, e peço desculpa à cabeça se vocês ficarem com uma ideia ainda muito abstrata deste jogo. Até porque eu ainda hoje, e já o joguei algumas vezes, ainda não tenho uma noção completa deste jogo. Chama-se 504. Para começar pelo nome,
vocês pensam, 504, isto deve ser uma coisa, deve ter um significado, assim, uma coisa na história. Não. É literalmente o número de jogos que vem dentro da caixa, são 504 jogos. Vocês montam um jogo como quiserem, vão ter 504 jogos diferentes. Podem jogar cada um deles várias vezes, mas efetivamente são jogos diferentes. É assim, eu sou um fã, para quem já me conhece sabe, eu sou um fã do Friedman Freeze. Sou um grande fã dele, gosto da maneira como ele pensa nos jogos. De alguns jogos ele já explorou várias mecânicas, jogos simples, jogos complicados, por isso o 504 tinha que ser um jogo que eu tinha. Depois tem outra vertente, que é o 504. É um jogo assim muito complexo, criado assim como uma coisa muito abstrata e foi feito. Eu sou informático por de formação e profissionalmente e gosto de tecnologia, sou um fã de tecnologia. E este jogo, eu comecei logo a pensar, como é que se testa? Vocês fazem playtests, pronto, não é? Quer dizer, um gajo testa um jogo. Ele tem 504 jogos. Há pessoas que para testar um jogo demoram anos e precisam de várias sessões. Ele tem 504, multipliquem, façam as contas, é assim uma coisa, isto nunca na vida iria sair, mas ele lançou. Pronto, um dos conceitos, o jogo é mesmo estranho por estas questões, mas depois houve aqui umas soluções muito engraçadas que ele usou para contornar. Para ele testar 504 jogos, ele desenvolveu uma pequena, vou-lhe chamar, pronto, não posso chamar isto porque eu sou especializado em inteligência artificial, mas vou simplificar, vamos chamar-lhe uma inteligência artificial. Na realidade, é um simulador algo inteligente que fez jogadas por ele e que fez o nivelar do jogo. Ele teve que... Este jogo, e eu dou muito valor ao Friedman Freeze por isso, ele teve conceptualmente criar o jogo, ver como é que as diferentes combinações iam interagir do ponto de vista de mecânica, e depois só teve que submeter, claro que houve playtests físicos, mas submeteu isto a milhões de jogos simulados, digitais, no seu simulador, para ver que o balancing dos pontos e das maneiras como o jogo estava construído naquele modo, no jogo 1, 2, 3, 4, que na realidade os números dos jogos têm uma mecânica que eu já vos explico, mas para cada um daqueles jogos, ver que aquilo funciona. Porque vocês reutilizam parte do jogo, das mecânicas de um jogo para o outro. Eu vou explicar então como é que isto funciona. O jogo, da sua mecânica, tem 9 mecânicas base, ou 9 tipos de jogos lá dentro, que vocês têm que combinar 3 a 3, sem nunca poderem repetir nenhum deles na posição 1, 2 ou 3. Por isso, vocês constroem um número com 3 dígitos do mundo 1, com alguma coisa na segunda posição, que já não pode ser o 1, porque vocês já gastaram a mecânica 1 para a primeira posição, têm que ocupar com o 2, com o 3, ou com o 4, ou com o 5, ou com o 6, ou com o 7, ou com o 8, ou com o 9. Por isso têm permutações de 9 dígitos, 3 a 3 dá 504. E os mundos são pick-up and delivery, que é pegarem coisas e entregar em algum sítio, corridas, race, privileges, que tem a ver com prioridades, no fundo. Depois tem military, exploração, estradas, maiorias, majorities, e produção, produzir coisas com fábricas, ou então tem as shares, as ações, no fundo, vamos dizer assim. Estes são os 9 tipos de mundos, e vocês podem criar um mundo. Por exemplo, o 1, 2, 3 seria um pick-up and delivery com uma corrida e privileges. Se vocês fizessem um mundo, vamos imaginar um mundo 678, 678, esse mundo seria estradas com maiorias e produção, ok? E com isto tudo, é um jogo, o 678 nem sequer tem nenhuma mecânica do mundo 1, 2, 3. Por isso é que vocês, como devem imaginar, vocês para correrem todas as mecânicas, pelo menos têm que jogar uns 5 jogos e correram pelo menos uma mecânica numa das posições. O problema é que jogarem o pick-up and delivery na posição 1, 2 ou 3 é completamente diferente. Principalmente jogar na posição 2. Então isso aí é mesmo muito diferente. Na posição 1 e na posição 2 são completamente diferentes. Vocês não terem jogado na 3 não tem assim um impacto muito grande na mecânica core. Mas todas as combinações que vocês fazem da primeira posição e da segunda, por exemplo, o 1 e o 2 e o 3, o 3 e o 4, são todos diferentes. Muito diferentes. Por isso isto aqui é um jogo que quando eu comecei a entender o conceito disse, ok, isto é muito estranho. Mas é mesmo muito estranho. Compões o jogo... Mas depois fascinou-me por completo. É assim,
O setup deste jogo, malta, só para gerir a vossa expectativa, é louco, ok? Fazerem o setup disto é um jogo em si, mas é um solo game. Não convidem os vossos amigos para ajudar se eles não gostarem disto. Vocês fazem o setup, convidam, vocês marcam uma jogatana lá em casa, para as 3 da tarde, vocês começam a montar um jogo meia hora antes. A malta chega, bebe umas cervejas, está ali tudo bem, não sei o quê, olha, o jogo já está montado. Senão aquilo assusta mesmo, porque é mesmo muita coisa. Imagino. É mesmo muita coisa. São peças por todo lado. E depois há outra coisa que assusta muito, e só vos estou a dizer isto, não é uma coisa negativa, é só para vocês se prepararem e mentalizarem. Eu adoro o jogo. Mas vocês ficam com imensas coisas de peças que ficam na caixa. Pronto, não é? Vocês só usaram 3 mundos. Tem peças que nunca mais acaba. Literalmente tem peças que nunca mais acaba. A caixa é enorme. E não tem inserts, que não há insert que salve aquilo. Vocês têm que fazer o vosso e só para agilizar as coisas. O Miguel até tem um setup muito giro, que ajuda bué, mas mesmo assim, aquilo é peças que nunca mais acaba. E pá, isso, mesmo para gerirem essa expectativa, é que vocês vão ficar com coisas na caixa, para vocês ficam na dúvida, será que falta aqui alguma coisa? Porque não é? Normalmente as coisas, depois de montada, o tabuleiro está montado com as peças todas. Normalmente fica pouca coisa na caixa e vocês voluntariamente puseram aquilo lá. Foi estas 3 cartas, mete na caixa. Ok, pronto, tem ali 3 cartas na caixa, mas fui eu que as pus lá porque sei que era para tirar. É muito estranho essa parte. Agora, vocês quando constroem isto, pá, eu podia-vos explicar o mundo e dizer-vos, por exemplo, a mecânica. Vocês quando colocam, por exemplo, o 678, de uma forma muito rápida, é estradas, maiorias e produção. E o que vocês têm é um conjunto de mecânicas base, que todos têm, todos os jogos vão ter, um conjunto de regras, vamos dizer assim, nem é mecânica, um conjunto de regras base, que depois podem ser reescritas pelo mundo, mas se não disserem nada, aquelas regras funcionam. Por isso, vocês conseguem aprender um mundo. Antes de nós começarmos a gravar, estava a falar com o Miguel sobre isso e sobre o tutorial, que é o mundo 1, 2, 3, que é um mundo efetivamente muito simples. E foi criado para ser extremamente simples. Aconselho-vos a jogarem o mundo 1, 2, 3. Mas não vos aconselho a pensarem que vocês acabaram esse mundo e vocês sabem jogar o jogo. Porque é destrutivo se vocês tiverem essa noção. Posso-vos dizer já, e fica já a recomendação, não joguem nada que tenha o mundo 9 antes de vocês jogarem para aí 10 vezes o jogo. Vamos ser 10 vezes o jogo. Pai, sim. se sentirem aptos e confortáveis ao fim desse tempo, metam um mundo 9. O mundo 9 em si é uma mecânica completamente diferente. Não interessa onde é que vocês põem. Se põem na primeira, na segunda ou na terceira posição, ele introduz tanta coisa nova que é só... Todos os mundos que têm um 9 ficam muito diferentes. Por isso, eu acho que o jogo todo tem... Eu vou aqui confessar, já tentei jogar com o 9, tenho que arranjar um grupo que esteja disponível para jogar com as ações, porque o jogo não fica na complexidade de um 18xx, não é um jogo económico, mas a mecânica das ações e de vocês estarem a apostar em certas coisas, certas empresas, vamos dizer assim, que vão ter produtividade e que vão impactar as decisões todas nas estratégias do jogo, não é uma mecânica que nós vemos muitas vezes nos Eurogames. O Francisco Maia deve estar a adorar este bocado do episódio, mas a verdade é essa, não é uma mecânica, é uma mecânica que eu gosto, mas tenho que encontrar as pessoas certas para jogar isto. Por isso fica já a recomendação: joguem este jogo, adorem o jogo, mas comecem por outros mundos. Eu tentei na minha segunda tentativa ir logo para a coisa das ações. Eu próprio, que gosto desse tipo de mecânicas, estava a aprender o jogo enquanto a malta estava a fazer o setup, e decidi tirar o 9 porque não lhes ia conseguir explicar. E ia ser demasiado complexo. E ainda não joguei uma versão com o 9, vou aqui confessar. Mas pronto, mas é isto. Vocês expandem um território. E depois todo o jogo é modular. O tabuleiro é modular, parece o Catan. Tem assim uns setups já pré-concebidos onde é que cai a água, mas o resto é tudo aleatório. Onde é que estão as cidades. Mas o resto é tudo aleatório. É terrenos e coisas à la Catan. Hexágonozinhos. E vocês vão construindo estradas a ligar os diferentes mundos. Por exemplo, se tiverem estradas, no caso do 678 teria estradas, vocês tinham que expandir e ligar as cidades todas com as estradas. Quando conseguissem ligar a sétima, a sexta ou a quinta cidade, dependendo do número de jogadores, vocês iriam disputar o final do jogo, e até lá vocês iriam estar a construir, porque tem produção, fábricas para poderem construir pessoas. Não é tão macabro como Frankenstein, mas pronto, a realidade é que é um jogo de produtividade em que vocês têm dinheiro. Neste mundo em particular, o 678, vocês teriam dinheiro para construir, para gastar em construção de pessoas, para depois usar essas pessoas para construir estradas, porque pronto, nas estradas usam pessoas,
o dinheiro aparentemente constrói as pessoas. É como o mundo está montado. Mas se vocês jogassem 1, 2, 3, não tem nada a ver com isto. Tem tudo a ver com uma corrida, de vocês tentarem chegar o mais depressa ao fim, porque é o segundo, é 1, 2, 3, o race é o segundo, por isso define muito do que é a condição de terminação do jogo, e seria um jogo completamente diferente. É muito diferente de qualquer jogo que eu tenho na minha prateleira. Acredito. Mas abismalmente diferente de qualquer outra coisa que eu tenho. Mas joga-se muito bem. Eu agradeço ao Miguel, porque foi o Miguel que me ensinou o jogo pela primeira vez, que eu tinha andado a tentar na altura. Eu gosto de ler regras, malta. Gosto de ler regras. E eu já tive algum tempo, tinha estado algum tempo a ler regras, e o Miguel disse, não, eu já sei jogar o mundo 1, 2, 3, na boa. E já sei jogar até mais alguns. E eu, fantástico, Miguel, então vamos fazer um dia sobre isso num dos eventos, e foi exatamente isso que fizemos e jogamos, e aprendi a jogar o mundo 1, 2, 3, e depois de então já tentei mais mundos, e obrigado, Miguel, desde já, por teres desbloqueado essa parte. Não, agora... Deixa-me só dizer mais. Força. Deixa-me só intrometer-me aqui um bocadinho, porque, ok, é assustador ao princípio, é verdade, mas não é assim tão mau. Não é assim tão mau. É extremamente É sério. Não, eu estou a falar da parte das regras. Não é assim tão mau. Sim. Porque ele vem com 2 livros de regras. Vem com o livro das regras, e depois vem com o livro dos mundos. Exatamente. Book of Worlds, exatamente. E então, o livro das regras, na prática, aquilo tudo espremidinho, são 2 páginas de regras. É verdade. São aquelas core. São aquelas core. E depois, todas as outras regras vêm no livro dos mundos. E, portanto, se é o 6, 7, 8, por acaso o livro está muito bem feito, porque está encadernado com argolas, yes. E está partido em 3. Portanto, aquilo está muito bem feito. E então, eu vou ao 6, 7, 8 e eu só tenho que saber ler aquela informação. Mas todas as regras estão lá explicadas. E, portanto, tirando as bases, todas as regras estão lá explicadas. Portanto, é mais fácil do que parece. Demorou-me a mim algum tempo a perceber isso. Mas assim que percebi, espetacular, já sei. Tirando o módulo 9. Eu confesso que dos 3 sou o único que não experimentei o jogo, e acredito que seja mais fácil do que aparenta. Confirmo, assusta. Também o que já ouvi é que alguns mundos não são tão bons como outros, portanto também mas não. Isso essa preocupação. Tens 504, podes falhar alguns. Mas achei interessante o que tu disseste, Marco, porque foi um dos pensamentos que eu já tive, foi como é que ele conseguiu fazer o playtesting disto, e agora acabaste... Foi interessante, porque não fazia mesmo ideia de que ele teria feito um mecanismo, um automatismo para fazer os playtesting de uma forma, virtual, digital, o que lhe quiserem chamar. Eu acho isso muito interessante, e também diz muito sobre ele, porque eu acho que aquele homem é um gênio, e ter feito isso acho que abona muito a favor dele. Completamente. E desafiar a fazer uma coisa desta, porque houve um momento onde aquela cabeça disse: eu vou fazer uma framework de fazer jogos e vou implementá-la do início ao fim. Eu vou fazer 504 jogos com esta mecânica que me está aqui na ideia. Sim. E isso... Bem, eu sou um gajo que gosta de coisas complexas e desafios complexos, né? E isto aqui era daqueles undertakings de uma vida, quase, e ele fez muito bem. Só partilho também, existe um link, que depois podemos pôr aqui nos comentários, que existe uma página online que vocês podem usar, que é o 504 Rules, é um projeto do GitHub até, em que vocês podem escrever lá o número do mundo, e em vez de estarem no booklet para trás e para a frente, de vez em quando com algumas coisas, ele compõe-vos essa página completa desse mundo. Por isso que, na realidade, tem lá os 504 mundos espetados. Vocês só precisam de escrever lá é uma interface web, é tudo, vocês conseguem ver isso no telemóvel, no PC. E ajuda imenso porque não tem que andar. Primeiro, o booklet, de vez em quando é mais fácil, só existe um, e assim toda a malta consegue ter no telemóvel aquilo e estar a ver e acompanhar quantos pontos de vitória que aquilo vai dar e tudo. É complexo por essa parte, e assim ajuda. Fica aí 504 rules no GitHub, mas vejam nos comentários, isto estará lá. E com isto é o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast.
uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fizeram, para não perderem nenhum dos episódios. Se gostam mesmo muito do nosso podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos, com a vossa família. Ajudem-nos a fazer chegar este conteúdo e este projeto a todos e para nós podermos crescer. Se gostaram mesmo muito do podcast e querem continuar esta conversa, ouviram aqui algumas destas sugestões e ideias de jogos estranhos e querem continuar e até mesmo nos desafiar sobre algumas das nossas opiniões, partilhem isso nas redes sociais, venham ter connosco nos comentários, façam-nos chegar um e-mail se quiserem para podcast@dicecultural.org. Se tiverem alguma ideia também para futuros podcasts, podem, estão à vontade, estamos aqui exatamente para vocês. Miguel e Bruno, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa ultra divertida, uma risota, foi um episódio espetacular e pelo vosso tempo. Obrigado. É sempre um tempo muito bem passado convosco. Gravar estes episódios diverte-me imenso. Podem ir então ao Facebook da DICE Cultural ou então nos diferentes grupos fazer os vossos comentários sobre o episódio 2. Continuamos a manter então esta conversa viva. Aproveito a oportunidade para partilhar convosco que estamos a continuar a lançar então notícias para quem possa ainda não ter ouvido na nossa parceria com o Meus Jogos. Tenho várias novidades, notícias mensais que também estão a sair, alguns comentários e algumas análises por esta equipa que tanto partilha convosco, mas agora também uma partilha no formato escrito. Deem uma vista de olhos ao meusjogos.pt. Por aqui, muito obrigado a todos pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Umas boas jogatanas para todos. Para quem ainda está de férias, continuação de umas boas férias e até ao próximo episódio. Até à próxima. Tchau.